Você certamente já ouviu a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é do famoso químico Lavoisier. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse rapaz, esse cara que é chamado pai da química moderna, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar como que ele refutou o Big Bang com essa famosa frase que, claro, não tá nessas... Eu vou chegar nessa parte. Ele não falou com essas palavras, mas é isso que ele quis trazer com a frase que ele propôs. Antoine Laurent de Lavoisier nasceu em Paris no dia 26 de agosto de 1743. Era filho de um rico advogado e logo ficou órfão por parte de sua mãe. Como a sua família tinha boas condições financeiras, ele foi bem educado e logo cedo, com 22 anos de idade, ganhou uma medalha de ouro da Academia de Ciências por ter feito um projeto de iluminação para as ruas de Paris. Com apenas 25 anos, ele foi eleito membro da prestigiosa Academia Real de Ciências da França. Aos 29 anos de idade, Lavoisier casou-se com Marie-Anne Pierrette Pauze. Eu acho que é assim, Pauze. Tá? Era uma filha de um dos sócios majoritários da Ferme Generale. Eu não sei falar essa palavra. Que na época tinha apenas 13 anos de idade. Essa Marie. Mas esse casamento foi muito vantajoso para Lavoisier, pois Marie-Anne se tornou também sua parceira e assistente para as pesquisas científicas de Lavoisier. Ela trazia os mais recentes artigos de química do inglês para o francês, montava a aparelhagem de vários experimentos e muitas vezes anotava os resultados, além de provavelmente ter contribuído para algumas discussões que Lavoisier trazia pela química teórica. Em 1789, Lavoisier lançou o tratamento elementar de química, no qual apresentava uma nomenclatura moderna para os elementos químicos, pois até então se usava a linguagem obscura da alquimia. Outra descoberta de Lavoisier foi em relação ao processo de respiração com a combustão, a sugestão do termo oxigênio para o gás que foi isolado na época de Priestley. E finalmente a conhecida lei da conservação da matéria ou lei de conservação das massas, conhecida atualmente pelo seguinte enunciado: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas é claro que Lavoisier ele não trouxe essa frase exatamente assim, tá? Ele trouxe com outras palavras, mas no mesmo sentido. O que ele falou? Em todas as operações da natureza e da arte, ou melhor, da arte e da natureza, nada é criado. Uma mesma quantidade de matéria existe antes e depois do experimento. Nesse princípio se baseia toda a arte de experimentação em química. Aí traz uma reflexão muito boa, porque resumindo a frase de Lavoisier, essa famosa frase que a gente conhece tanto, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente pode analisar, por exemplo, um processo de evaporação ou de ebulição da água. Por exemplo, vamos pegar o ponto de ebulição da água, que é a 100 graus Celsius. A água passou do estado líquido para o estado gasoso, passou de líquido para gás. Então a gente teve uma agitação das moléculas, certo? A água ela não criou o vapor, a água ela só transformou-se em vapor. Então ela passou de líquido para gasoso. Então, eu ia falar para sólido. De líquido para gasoso, tá? Então ela não criou o vapor, ela transformou-se em vapor. Então aquela água, por exemplo, digamos que eu pegue 1 litro de água, bote na panela, fervo a 100 graus Celsius e começa a ter o vapor. Se eu pegar aquela mesma panela, depois que eu, de um longo processo, meia hora, eu
esfrio ela, pá, e boto para ver quanto que tem, possivelmente não vai ter 1 litro de água, porque eu já evaporei. Fiz uma evaporação, melhor, um ponto de ebulição da água, fez evaporar parte daquele líquido. Então, aquela água ela não sumiu. Aquela água ela só se transformou em vapor. Então, é isso que essa lei fala. Mas é uma reflexão muito boa. Porque, de acordo com os evolucionistas, o Big Bang ele teve um começo. Tá. Esse começo teria sido um ponto lá, mas tão coisado, que acabou tendo uma explosão magnífica. Uma explosão que, depois de bilhões de anos, acabou gerando galáxias, planetas e a complexidade que a gente vê atualmente. Só que então, porém, o Big Bang ele não poderia ser autocriado, tá? Aí que tá. O Big Bang ele não pode se autocriar. Por quê? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não pode algo autocriar, não pode. A gente pega pela simples ideia. Pega, por exemplo, um carro. Um carro, a gente sabe que aquele carro foi feito por uma pessoa. Na verdade, ele pode ser feito por uma pessoa, por robôs, mas ele foi feito. Ele foi pegado pedaço por pedaço até ser montado algo mais complexo, por assim dizer. Então, sim, qualquer objeto e qualquer coisa que a gente possa ver no nosso planeta, vamos pegar para o nosso planeta, por exemplo, notebook, celular, TV, internet, tudo isso foi criado pelo ser humano, tá? Então, sim, a gente criou. Isso não se autocriou. Não tem como um carro se autocriar. Não tem essa... A gente pode associar com certeza. Por mais que Lavoisier estivesse falando de processos que envolvem átomos, moléculas, a gente... Claro que esses objetos que a gente está falando, como carro, como, sei lá, mouse, teclado, isso também são átomos. Esses objetos não podem se autocriar. Não tem como. Isso é impossível. Não tem como o Big Bang se autocriar. Então, se, olha que eu tô botando, se houve um Big Bang, que não houve, tá? Se houve um Big Bang, esse Big Bang não se autocriou. Alguém teria que ter criado esse Big Bang. Essa é a conclusão simples. Um cara com 2 neurônios, um cara com meio neurônio vai dar essa interpretação, tá? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente tem que ter a gente teria que pensar em alguém que teria criado isso. É simples. Mas eu não tô trazendo aqui que alguém criou o Big Bang, porque o Big Bang é cheio de falha. Ele não tem como o cara ser evolucionista e ser criacionista. Não tem como o cara ser, teísta, evolucionista. Tem muitos, mas não tem como, é incoerente, tá? É incoerente, sabe? E não tem como, realmente não tem como o Big Bang se autocriar. Isso é fato, isso é lógico. E você pega, por exemplo, também, que ele vai falhar, o Big Bang, na segunda lei da termodinâmica, que é uma lei que é a lei. Aquilo é uma lei. Então, o que a lei fala? Que tudo vem de algo do organizado para o desorganizado. Não existe o inverso, cara. Não faz sentido o inverso. Não tem como vir do desorganizado para o organizado. Não tem como. É como eu, por exemplo, pegar... Cara, essa é a melhor ideia que eu posso pegar pra você. Pega um carro. Desmonta o carro todinho. Claro, se eu montar cada peça por cada peça, eu vou montar o carro novamente, beleza? Agora, digamos que eu pego essa peça, espalhe para cada lugar do planeta Terra. E de alguma forma, digamos que essas peças juntem. Mas ela tem que juntar de uma forma, cara, que vai dar o carro.
Cara, qual é a probabilidade de alguém tá jogando uma peça lá, o outro jogando a peça aqui, jogando a peça ali, e aquilo montando perfeitamente, uma encaixando com a outra, que encaixa com a outra, que encaixa com a outra? Que filme é esse? Que filme? Você tá vendo que filme? Acho que a galera do Big Bang tá vendo muito filme de ação, boy. Tá vendo muito filme de ação. Porque não tem como isso, boy. Não faz sentido e não tem como. É impossível, tá? Porque eles pegam, por exemplo, que teria uma possibilidade muito pouca dessas partículas, sei lá, se juntarem e tal. Mas beleza, digamos que isso até seja possível. Mas o começo, cara, do Big Bang não tem como. Você tá pegando, por exemplo, eu não sei. Aí eles falam sempre assim: eu não sei como começou o Big Bang. Aí já é um problema. Por que já é um problema? Porque se começou, quem criou? E se já havia algo, quem criou? Se é simples, a interpretação é simples. Quem não crê, quem não quer. Literalmente, não crê, quem não quer. Porque se havia algo lá, quem criou? Tem que ter sido criado. Se não havia algo e veio a existência, alguém criou. Simples. É simples. Isso aí é simples, tá? Então, é fato. Lavoisier trouxe uma frase histórica. E lembrando, Lavoisier era católico. Tranquilo? E eu vim trazer quem para essa interpretação? Deus. Deus é o ser mais top, cara. Mais top. E a gente pode comparar Deus... A gente pode fazer uma comparação com a matemática, tá? Porque a ideia de tempo... Como que a gente tem a ideia de tempo? A ideia de tempo veio quando Deus disse: haja luz. E houve luz. Na verdade... A ideia de tempo a gente pode até associar quando ele falou: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente já pode até associar o tempo a partir desse momento, tá? Mas fora desse momento, Deus tem que ser atemporal, porque foi ele que criou a ideia de tempo, tá? Que é muito importante pra gente em diversos aspectos. Então, tudo que a gente tem de tempo, de matéria, tudo isso tá dentro de um conjunto maior, que é o conjunto onde Deus está. E olha que isso é uma comparação ainda muito ruim, porque Deus é infinito, tá? É como a gente estivesse pegando algo infinito, pega um número infinito, você não vai saber qual é esse número. E a gente tá pegando um conjunto específico desse, pronto, pega o intervalo dos reais, tá? E a gente seria o intervalo do 0 ao 2, por exemplo. O que é 0 ao 2 comparado ao intervalo inteiro dos reais? E ainda mais, do 0 ao 2 seria uma comparação ainda ruim, porque do 0 ao 2 tem infinitos números. O que eu quero falar? O que eu quero falar é que Deus está além das nossas compreensões. Deus está além das nossas compreensões. E isso é lógico. Isso é lógico. Para um ser criar os planetas, as galáxias, a complexidade que a gente vê. Se a gente tivesse, por exemplo, cara, uma umidade do ar, cara, sério, isso chega a arrepiar. Se a gente tivesse uma umidade muito quente, você já tava morto, cara. Você não entende que a gente tem a umidade do ar certinha. Claro que tem lugares que a umidade é mais úmida, é literalmente assim, ou a umidade mais seca, tá? Esse é o termo realmente certo, umidade seca ou umidade úmida, tá? Mas se a gente tivesse uma umidade bem mais extrema, você não tava aqui, cara, tá? Você não tava aqui. Entre outras coisas, existem ciclos, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do hidrogênio, ciclo do enxofre, diversos ciclos. Cara, você nunca parou para pensar que é cíclico? A teoria de Lavoisier, também a gente pode associar um ciclo. A gente pode associar um ciclo. E se Deus criou essa matéria, que ela tem essa ciclicidade, esse ser tem que ser infinito. Por quê? Porque ele criou um ciclo.
Olha que perfeição. Ele criou um ciclo. Eu vou chegar em Lavoisier pra gente finalizar com a ideia de o que ele quis falar com a frase dele. Beleza? Que eu já falei, mas eu vou dar um embasamento como que é usado atualmente. Então sim, toda essa ideia, Deus está bem no conjunto bem maior. E tudo que a gente conhece não é comparado ao entendimento dele. Nunca vai ser. É como você estivesse comparando 10 com um número infinito. Não, você não compara. Você não compara. E a ideia de entendimento infinito eu trouxe no documentário anterior. Que Deus tem um entendimento infinito. Então Deus é extremamente impressionante. Eu sou apaixonado, eu sou doido. Então, o que Lavoisier trouxe? Lavoisier, ele quis falar que quando a gente tem uma equação, uma reação, ou melhor, a gente balanceia ela. Por que a gente balanceia ela? Porque foi que nem Lavoisier trouxe. O que tem no reagente tem que estar no produto. A mesma massa que está no reagente vai estar no produto. Então se eu pegar um reagente, pegar outro reagente, reagir entre eles, a mesma massa, a mesma proporção tem que estar no produto. E a gente vê muito isso no ensino médio, no ensino superior. Nas partes de quando a gente vai balancear a equação, a gente está aplicando o princípio de Lavoisier. Tranquilo? E outra coisa, quando a gente está em um processo, por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui, eu estou gesticulando muito, logo eu estou realizando trabalho, logo eu estou perdendo calor, porque eu estou realizando trabalho, e estou perdendo calor. Tranquilo? Isso é fato. Eu estou suando, por exemplo, sabe? E essa forma, ela é interessante demais, essa ideia de Lavoisier, porque é complexa até, Então, eu estou realizando o trabalho, eu estou perdendo calor, logo eu estou tendo uma energia interna, logo eu estou tendo uma entalpia, por assim dizer. É complexo para estudar com objetos, é melhor para líquido, essas coisas, sistemas, é melhor. Mas para humano é difícil, mas eu tenho, assim, uma certa energia interna, eu tenho, sim, um certo delta H, que é a entalpia, tá? Então, é bem mais complexo. Então, o que eu venho falar? Que por mais que você pegue aquele processo e tecnicamente cria outro, você não criou, você transformou. Ah, mas esse processo tinha 100, esse processo tem 50, cadê os outros 50? Aqueles outros 50 se transformou em outra coisa, seja em calor, seja em outra coisa. Tranquilo? Simples assim. E agora eu vim deixar um versículo que se encontra em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Simples assim, cara. Deus é o princípio e o fim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o Criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E tudo que foi criado não foi feito fora dele. Tudo foi criado pela palavra dele. Deus é extremamente impressionante.